Olá, tudo bem? Mais um Imóvel CWB, podcast no ar. E hoje vamos falar sobre uma crença muito forte que existe no Brasil, de que o imóvel é o investimento mais seguro que existe, que basta comprar, esperar alguns anos e que o patrimônio vai crescer naturalmente. Mas será que isso acontece mesmo? Porque todos os anos existem pessoas que compram imóveis e perdem dinheiro. Pessoas que vendem abaixo do que poderiam vender, reformam e nunca recuperam o valor investido, pessoas que deixam imóveis vazios durante meses e pessoas que transformam patrimônio em dor de cabeça. E o mais curioso disso é que quase nenhuma delas percebe isso quando acontece no momento, porque o prejuízo imobiliário raramente chega com aviso, ele aparece aos poucos. Ricardo, estamos aqui de novo, né, para falar sobre um tema aí bem interessante. Muito bem-vindo aí, Ricardo, que Valeu. é sócio-diretor da Exxon e especialista aí na compra, venda, aluguel de imóveis. Ricardo, é um mito isso, né, de que imóvel sempre é um patrimônio, né, que sempre vai ser um patrimônio bom, ou seja, Sim, nem sempre isso acontece, né? sim, Léo. Olá, tudo bem? Então, sim, é um mito isso aí, na verdade, não é uma regra. Imóvel pode sim dar prejuízo, né? E eu sempre falo, imóvel geralmente dá prejuízo na entrada, na compra. Quando a pessoa paga mais do que vale, ou quando a pessoa não entende bem o que está comprando, né? Compra o famoso gato ensacado, descobre que o imóvel está cheio de problemas, cheio de vícios ocultos. E hoje, nesses contratos que as pessoas assinam, já está lá, que a pessoa está comprando ad corpus, né, no estado que se encontra, então acaba assumindo problemas que nem sabia. Então, muitas vezes, imóvel pode sim dar prejuízo. E são coisas distintas, né? Porque quem compra um imóvel para usar, vai ficar muitos anos com ele, geralmente tem uma tendência aí a, vamos dizer assim, aí minimizando esses prejuízos, porque está usando, porque tem ali um retorno. Mas quem está comprando imóvel pensando em investimento, em retorno mesmo, tem que olhar para o tal do ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento, né? Tem que pensar quanto custa, quanto vou gastar e por quanto vou vender lá na frente, se realmente esse investimento faz sentido. Então, nem sempre imóvel é garantia de ganhar dinheiro, não. Tem imóveis aí que a pessoa compra e perde dinheiro. Conheço vários casos de pessoas que entraram nisso e não se deram bem. Mas, Ricardo, o que que alimenta essa percepção, né? Por que que tanta gente acredita que o imóvel é sempre um investimento seguro, né? E, como você falou, muita gente acaba perdendo dinheiro, né? Onde começa o erro, né, do raciocínio, né? Você já falou aí que é na compra e tal, mas existe essa percepção, né? É que assim, Léo, vamos lá, imóvel tem uma coisa, né, o mundo está passando por crises o tempo todo, né? Inclusive agora é mundial, né? Quando acontece um problema lá na China, estoura aqui. Antes a coisa era mais localizada. Quando você fala em crise, né, a bolsa cai, a Selic sobe, então assim, o mercado para, né, tipo, o consumidor para de comprar, geladeira, então a gente está sempre oscilando na questão econômica. Imóvel tem essa coisa de ser um porto seguro, né, falar: "Ah, comprei um imóvel, não vou perder dinheiro", mas sim, acontece você pegar períodos em que o imóvel fica aí 5, 7, 8 anos sem valorizar. A gente está num boom imobiliário nesse momento em Curitiba, mas, por exemplo, quem comprou um imóvel lá em 2008, só foi ver o valor do imóvel mudar em 2015. Ficou ali praticamente 5, 6 anos preço estagnado, mercado parado, né, momento de crise. Então, assim, imóvel é um porto seguro. Realmente, você colocou o dinheiro ali, né, é difícil alguém ali tirar o teu dinheiro, aquilo de você. Mas pensando em valorização, em correção de valor, às vezes você pode sim comprar um imóvel e não ter lucro com isso, às vezes até perder. Certo. E qual, Ricardo, seria a primeira decisão errada que normalmente acontece antes mesmo de uma compra, né? O que que as pessoas elas costumam enxergar, né? O que que deveriam analisar antes de fazer essa compra? Eu acho assim, a pessoa quando ela pensa: "Vou comprar um imóvel", seja para uso, para investimento, ela tem que pensar no médio e longo prazo, tá. Então ela tem que entender um pouco a região que ela está comprando, ela tem que entender a precificação desse imóvel para comprar bem, largar bem já na largada fazer o movimento certo, fazer uma boa negociação, entender o que
vai acontecer com essa região, se é uma região que vai se desenvolver mais, para você poder, ter, assim, um olhar mais de investidor do que simplesmente de um comprador de imóvel, para ter um bem. Hoje, imóvel era patrimônio, tá? Hoje já não é mais isso. Além de ser patrimônio, imóvel está virando ativo fiscal. Com a nova mudança agora na tributação, né, com tudo que está acontecendo no Brasil aí, imóvel vai passar a partir de 2027 agora, já está nesse processo, passa a ser um ativo fiscal. Quer dizer o quê? O Estado, a Receita, a União, ela está olhando para esse teu patrimônio, vai tributar, ela vai pegar a parte dela, ela vai acompanhar se esse imóvel te dá rendimento, ela vai te tributar em cima disso. A reforma tributária trata disso. Passar uma régua nessa coisa da informalidade no mercado imobiliário e em outros setores também. O mercado imobiliário está passando por uma grande transformação. Então, pode ser sim que imóvel passe a ser um negócio razoável ou até ruim. Certo. Ricardo, e existe algum erro, que parece pequeno no momento, por exemplo, de uma compra, mas que costuma sair caro depois, né, alguns anos depois? Eu acredito que sim, tá? É um erro pequeno que no começo é pequeno, mas as pessoas, ele acho que ele vai se tornando grande, é a pessoa imaginar que comprou um imóvel e que pronto, não precisa fazer mais nada, né. Então estou aqui, comprei um imóvel, estou usando, mas que não precisa dar manutenção nesse imóvel, manter esse imóvel atualizado, tá, porque não é só você cuidar do imóvel no está é você, à medida que o tempo vai passando, ir fazendo pequenas reformas, pequenos ajustes para manter o imóvel, com aquela coisa de é um imóvel atual, é você usar o imóvel e simplesmente usar, usar, usar e 10 anos depois você descobrir que você tem uma casa velha, um apartamento antigo, que para ele ter valor de mercado, você vai precisar fazer uma grande reforma, vai ter que mudar tudo. Eu sempre falo o seguinte: o custo da manutenção é muito menor do que o custo da reforma. Então, se você tem um imóvel, seja um imóvel que seja para locação ou para uso, cuida desse imóvel, mantém ele o máximo atualizado possível, vá fazendo pequenas coisas nele, que quando você for pensar em botar esse imóvel no mercado para vender, ele seja um imóvel que realmente esteja competindo com o que vai estar ali na hora, nesse momento mais atualizado ali. E Ricardo, quando eu encontro um imóvel muito abaixo do preço do mercado, isso normalmente é o quê? Uma oportunidade ou uma armadilha, né? O que deve ser investigado? Quais sinais merece atenção nesse caso? Quando a gente fala de imóvel antigo, já vem junto a coisa da reforma, tá? Então, acho que um dos erros, primeiro, é comprar mal, né? Comprar um imóvel, ah, tá barato, tá, mas espera aí, alguma coisa tem que olhar por que que esse imóvel tá tão barato. E aí pode ser N coisas. Pode ter vícios ocultos lá, se for num prédio, pode ter uma obra grande no prédio que a pessoa não quer arcar com aquilo, quer vender o imóvel antes. Pode ser um condomínio que dívidas, que tenha problemas fiscais lá com uma coisa que a pessoa que quem compra vai assumir a sua parcela dessa dívida. Então, assim, nem sempre imóvel barato é oportunidade. Pode sim ser uma armadilha. E falando, Ricardo, especificamente de Curitiba, quais erros você vê compradores e proprietários repetindo com frequência, né, em determinados bairros ou regiões da cidade? Existe algum padrão de comportamento, né, algum exemplo recorrente? Eu acho que um dos erros que eu vejo muito, assim, falando de vendedores, tá, de querer vender um imóvel e pedir o valor do imóvel acima do que realmente vale, tá. E aí achando que vai conseguir ganhar mais dinheiro, ter um lucro maior ou conseguir um valor melhor no teu imóvel, ele passa anos com o imóvel à venda. Eu conheço pessoas no mercado há mais de 1 ano e meio e não vende por quê? Precificação errada, né, se entendesse isso, já teria feito o negócio, já teria colocado esse dinheiro numa aplicação financeira, isso já estaria eu teria encontrado uma outra oportunidade. Esse é o primeiro erro que eu vejo. E falando de comprador, o comprador eu sempre falo assim: entenda qual é o motivo da tua compra e detalhe, não pontualmente naquele momento. Pensa no imóvel no médio e longo prazo. Vamos lá, esse imóvel daqui 2 anos, 5 anos, vai me atender realmente? Ou vai chegar daqui a pouco eu vou ter que pegar e vender esse imóvel? E mais uma coisa, Léo, com essa coisa de novo da tributação aí, da reforma tributária,
Não tem mais esse negócio de vender imóvel e não pagar o imposto sobre o lucro, de não, isso acabou. Então, pode ser sim que se você fizer uma movimentação errada, na hora que você vai vender ele na frente, você vai descobrir que você vai ter prejuízo. Ricardo, existe um custo que a maioria dos proprietários simplesmente ignora quando compra ou mantém um imóvel que quase ninguém coloca nessa conta? Tem, Léo, tem um custo. Esse custo, antes ele estava meio, estava no modo silencioso, né, que é o custo na hora de vender esse imóvel, tá. A Receita Federal, ela nunca apurou realmente a coisa do tal do ganho do capital. De 2 anos para cá, tem o GCAP já lá na declaração, a pessoa vai lá, declara quando vende e tal, mas isso ainda não é uma coisa que estava amarrada. A partir de agora, isso vai ficar à flor da pele. Vender um imóvel, você vai ter que entender o seguinte: esse imóvel tem um preço de custo que você lançou na tua declaração de imposto de renda, e vai ter um preço de venda. O lucro imobiliário vai ser calculado em cima dessa diferença, tá. Então, assim, você que tem um imóvel hoje na sua declaração lá de 1.000.000 de reais, que está declarado por 300.000, se você vender ele por 1.000.000 de reais, entenda que você tem a Receita está entendendo que você teve um lucro de 700.000 reais, vai tributar em cima disso. Então é muito importante já começar a entender isso. Qual é a situação fiscal e tributária do teu imóvel hoje? Como que ele está lançado na tua declaração de imposto de renda? Porque na hora que você for vender esse imóvel, transferir esse imóvel para um herdeiro, não importa, fizer a transferência desse bem, a Receita vai cobrar o imposto em cima. Ricardo, muitas pessoas acreditam que pedir um valor maior, seja para venda ou locação, significa ganhar mais dinheiro, né? Por que essa lógica frequentemente produz o efeito contrário? Léo, é muito importante essa pergunta, tá? Pelo seguinte, a pessoa ela imagina um preço ali, um valor, às vezes ela nem pesquisa no mercado o que que é o metro quadrado com quem ela está competindo, e ela coloca o seu imóvel à venda ou para locação por um valor superior. Aí tem uma armadilha. Por quê? Se você demorar lá 10 meses para vender o teu imóvel e você chega lá na frente, você até vende pelo valor que você imaginou ali, que você queria, ou muito próximo, você pensa: "Ah, tá vendo? Meu imóvel valia mais". Não, não valia, ele valia menos. Se você tivesse vendido esse imóvel 10 meses atrás, colocado numa aplicação financeira, numa boa aplicação, talvez você tivesse mais dinheiro do que você tem hoje na hora de vender o imóvel. Então, o primeiro erro é achar que pedir mais e daqui um ano e meio conseguir vender esse imóvel pelo valor que você queria, foi bom. Se você fizer botar uma matemática em cima, talvez você descubra que não foi. Segundo ponto, locação. Locação, a pessoa fala: "Ah, eu tenho um imóvel aqui para alocar, eu quero os 3.000 reais nessa locação". E é uma locação que o valor dela correto é 2.600. E ela fica lá 3 meses, 6 meses com o imóvel anunciado, ninguém aluga. Quando a pessoa aluga, ela fala: "Tá vendo? Aluguei pelo que eu queria, pelos meus 3.000, ganhei lá R$ 400 a mais por mês de locação". Se ela fizer a conta que o imóvel dela ficou fechado 6 meses a R$ 3.000, E são pagando du ainda e condomínio? pagando o condomínio, manter são R$ 18.000. Quer dizer, ela insistiu num valor ali por causa de R$ 400 a mais na locação, que em 6 meses representou R$ 2.400 que ela perderia. E vamos até contar o contrato todo, 30 meses, seria R$ 12.000, ela perdeu R$ 18.000 de recebimento de aluguel, porque o imóvel ficou 6 meses fechado. Então, assim, esse ponto de precificação correta é essencial para quem quer fazer negócio melhor no mercado imobiliário. Joia. Ricardo, para a gente encerrar então, né, o que que a gente pode dizer que diferencia quem constrói patrimônio de quem apenas acumula imóveis? Tem uma diferença bem grande, Léo, e eu vejo isso bastante, tá? Eu conheço muitas pessoas que têm imóveis, têm patrimônio em imóveis, mas detalhe, esses imóveis geram despesas. Esses imóveis dão mais problemas do que soluções, tá? Então, ter imóveis é um bom negócio? Eu acredito que ainda é um bom negócio. Vai mudar bastante esse perfil agora a partir de 2027 com a reforma tributária. As pessoas vão ter que entender melhor isso. Não é simplesmente ter imóvel achando que está ganhando dinheiro. Talvez não seja um bom negócio. Então vai ter uma mudança aí. Mas o ponto principal é o seguinte: é entender o seguinte: imóvel é patrimônio, mas ele pode estar te dando prejuízo. Então, entenda cada imóvel que você tem, né, na tua carteira aí, se você tem mais de 2, 3 imóveis, entenda se esses imóveis cumprem o objetivo
que você quer, que é o quê? Te trazer receita. Se ele está fazendo esse papel da forma certa, é um bom negócio. Agora, muita gente mantém imóvel na mão perdendo dinheiro. Perfeito. Ricardo, obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos aqui, né, sobre vários desses mitos aí sobre Sim. imóveis, né, que muita gente não sabe, né. Eu quero deixar aí uma pergunta, né, você acredita que patrimônio se constrói apenas comprando imóveis, né, ou existe aí diferença, né? Então, esse é um ponto aí para a gente deixar. É, eu digo assim, Léo, vamos lá, você conseguir comprar um imóvel, né, ter um imóvel no seu nome, isso é um patrimônio. Você conseguir, né, não é todo mundo que consegue ter um imóvel próprio ou ter mais de um imóvel. Então, sim, é um patrimônio. O grande ponto é o seguinte: até onde esse patrimônio te traz coisas boas? E não estou falando só de dinheiro. É porque você pode ter lá 3, 4 imóveis que só te dão dor de cabeça, prejuízo, você tem inquilino ruim, quando o inquilino sai, o imóvel está destruído, você tem que ir lá reformar tudo e fica nessa situação. Então, assim, entender que imóvel ele tem que ter um viés muito racional, tá? Tem que pensar o seguinte: imóvel é dinheiro, é uma energia que está lá, aquilo tem que te trazer coisas boas. Você tem que botar isso na conta, na balança. Se é uma coisa que te traz rendimento, que é uma coisa bacana, que te joga para frente, ótimo. Agora, se você tem imóveis, só dor de cabeça, prejuízo, e pior, às vezes, imóveis fechados, imóveis que estão aí abandonados, pensa aí em talvez reposicionar esse investimento, vender esses imóveis, ficar líquido, investir em coisas que realmente te tragam mais retorno. Então, pode ser sim patrimônio, mas também pode ser uma âncora também, né? Te jogar para o fundo. Perfeito. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. E fica aí essa mesma pergunta para você que está nos acompanhando aí, né? Você acredita que patrimônio se constrói apenas comprando imóveis? Escreve lá nos comentários e deixa para a gente. Até o próximo Imóvel CWB Podcast. Obrigado pela companhia.